Bom dia, senhores. Tudo bem? Como é que foi? Assistiram aquela primeira aula? Conseguiram entender tudo sobre aquela introduçãozinha sobre a Mesopotâmia? Estamos combinados? Nenhum problema? Fiquem à vontade para deixarem aí nos comentários, ou no chat, ou de outra maneira que vocês quiserem, qualquer comentário a respeito, tá? A ideia aqui é que o aprendizado de vocês seja o mais eficiente possível. Portanto, não se preocupem e falem comigo sempre que quiserem. Eu estou aqui para ajudá-los. Tá? A ideia dessa nossa aula é garantir o aprendizado de vocês. E esse é meu objetivo maior. Portanto, contem comigo sempre. Tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre a Mesopotâmia. Hoje, nosso objetivo é falar sucintamente sobre a religião mesopotâmica. Depois, nós vamos pontuar as três principais povos, as três principais civilizações dentro da Mesopotâmia e quais foram suas principais contribuições para a nossa sociedade de hoje, tá? Então, é por aí que nós vamos. Espero que a aula não fique muito longa, tá? Mas nós vamos falar o mais tranquilamente possível. Tudo bem? Então vamos lá. Nós falávamos na, no vídeo anterior sobre a sociedade mesopotâmica. Tá? Num primeiro momento, nós vimos aonde é a Mesopotâmia, de qual região nós estamos falando quando falamos em Mesopotâmia, que aí é a região, retomando, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que se situa onde hoje em dia é o atual Iraque e suas redondezas, próximo ao Golfo Pérsico, ao Mediterrâneo, contíguo aí à Península Arábica, tá bom? Isso nós já vimos. Também olhamos a sociedade mesopotâmica. Uma coisa que é importante que vocês entendam, para que não reste dúvidas para vocês, é que essa sociedade mesopotâmica que eu estou apresentando para vocês de forma genérica, ok? Cada cidade-estado reorganizava de sua forma peculiar. Isso aqui é um olhar genérico, tá? Como se a gente pudesse ver as, todas as permanências das sociedades. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade mesopotâmica. Esse prédio aqui, esse prédio alto, a gente vai chamar de zigurate. O zigurate, ele era a maior construção das cidades mesopotâmicas. E ele tinha várias funções. Ele tinha funções administrativas, ele tinha funções religiosas e ele tinha funções científicas. Antes de mais nada, o zigurate ele é um templo. É lá que os mesopotâmicos vão orientar as suas cerimônias religiosas públicas. A religião mesopotâmica, de maneira geral, ela é politeísta, poli, vários, theos, Deus, então eles têm vários deuses. E é uma religião que também é animista, ou seja, ela vai ter como um componente importante forças da natureza, ou os deuses são forças da natureza, ou elementos da natureza são considerados fontes divinas. Tá? Então, por exemplo, o trovão, a luz, a noite. Tá? Então, é uma religião politeísta. Nós vamos ter vários deuses aí. Um dos principais deuses era Istá. Além disso, um componente importantíssimo para a religião mesopotâmica é a astrologia. Sabe essa história de signo? Ah, isso é de Áries, isso é de Aquário, isso é de Escorpião. A origem disso na nossa sociedade vem dos mesopotâmicos. Eles adoravam observar os céus para poder prever o futuro a partir do movimento dos corpos celestes. Por isso que o zigurate tem essa conformação. Por quê? Ele se eleva do solo, se distancia das luzes da sociedade e lá de cima é mais fácil você observar. Além de, no imaginário popular, você está se aproximando dos deuses, tá? Porque os deuses habitam o céu. E aí, quanto mais alto o prédio,
mais próximo de Deus eu estou. Tem essa parte imaginária, mas também tem a parte prática. Tá? Os mesopotâmicos, eles queriam observar os céus. Por quê? Porque sua religião também acreditava na astrologia. A astrologia seria, de maneira bem simplista, a previsão ou estudo da vida do indivíduo a partir do movimento dos planetas, estrelas e corpos celestes como um todo. Tá? Além da astrologia, os mesopotâmicos vão ser os primeiros, vão ser pioneiros no desenvolvimento da astronomia. E aí eu preciso que vocês aprendam e percebam a diferença, astrologia e astronomia, ok? Astrologia é signo, é destino, é profecia. Astronomia não tem nada a ver com isso. Astronomia é o estudo científico do movimento dos astros. Quando eu falar em astronomia, eu estou falando quais são os corpos celestes, onde eles estão, como é que eles funcionam, tá? Então, os mesopotâmicos, eles vão ter esses dois lados ao mesmo tempo, a astrologia e a astronomia, por causa de sua religião. Então, já percebemos que eles são politeístas, acreditam em vários deuses, são animistas, esses deuses têm em si poderes da natureza, tá? E o templo deles é o zigurate. Só que eu falei para vocês logo no comecinho que o zigurate não é apenas religioso, ele também tem função administrativa. Por quê? Na parte de baixo do zigurate era que os reis e os chefes locais faziam estoque de alimento para casos de problema. Tá? Os impostos que eram pagos em espécie, que eram pagos em alimento, eram guardados nos porões do zigurate. Tá? Tanto os impostos que são pagos para o templo, quanto os impostos que são pagos para os monarcas, que são pagos para os reis. Tá? Então o zigurate ele vai juntar essas duas funções. E aí acaba que, como ele é habitado por sacerdotes e por chefes administrativos, várias vezes ele servindo também como local onde se praticava a justiça. Então, temos um conflito. Quem é que vai mediar isso? É um juiz. Então, o juiz se encontravam lá no zigurate também. Tá? Então, esse prédio alto aí tem essa função. O nome dele é zigurate. Vamos escrever aí, só para que vocês não tenham dúvida. Não é uma palavra das mais difíceis, todavia, bem igual fala mesmo, tá? Zigurate, ok? Isso que nós estamos vendo na nossa imagem. Bom, já que falamos um pouquinho aí da religião, podemos começar a falar agora sobre os três principais grupos. Então vamos lá. As cidades-estado. O que eu espero que vocês entendam quando eu falo cidade-estado? Cidade-estado é devido ao fato de que cada cidade tinha sua autonomia política e administrativa. Raramente havia uma união de toda a Mesopotâmia. O que acontecia na maior parte do tempo é que as cidades eram autônomas entre si. E aí então a gente vai chamar de Mesopotâmia só a região, e não um estado, e não um povo propriamente dito. Tá? Isso eu espero que fique claro para vocês não falarem, qual era o governo mesopotâmico? Nós não vamos ter um governo mesopotâmico, nós vamos ter diversos governos, dependendo do momento histórico, dependendo da realidade social, dependendo se estaremos passando ou não por impérios de domínio. Tá? Dentre as cidades-estado principais, a primeira que nós vamos olhar vai ser a Suméria. Tá? A Suméria, ela se localiza aqui, é uma região ao sul da Mesopotâmia. Ela vai ter como cidades principais Ur, Uruk, Nippur. Tá? Essa região é em amarelinho, tá? Que vocês estão vendo na imagem. A Suméria, ela vai ser extremamente importante para a gente.
Primeiro, porque é na Suméria que vai surgir a escrita cuneiforme, que nós já falamos, nós já sabemos do que se trata, e porque nessa cidadezinha aí, chamada Ur, vai surgir um carinha que vai ser muito importante para a gente, um carinha chamado Abrão, que em determinado momento da vida dele, ele vai fazer um acordo com Deus para que Deus escolheu ele e a família dele como os eleitos. E aí ele vai deixar de chamar Abrão e vai chamar Abraão, o primeiro patriarca do povo hebreu, que vai dar origem aos judeus, que vai dar origem aos cristãos. Tá? Então, a nossa civilização, que é chamada tradicionalmente de civilização judaico-cristã ocidental, vai ter o seu berço primordial ali na cidade de Ur. Ok? Tudo bem até aí? Bom, a Suméria, ela vai, então, como eu já pontuei para vocês, trazer de grande importância, de grande novidade, a escrita cuneiforme. Primeira vez, a primeira escrita de que se tem registro. Tá? É lá que a gente vai sair primeiro, vai sair da pré-história e entrar na história. É a primeira vez que nós vamos ter o registro escrito, tá? Através de uma coisa que nós já conversamos no vídeo passado, se você não assistiu, volta e assiste, de escrita ideogramática. Cada desenho desse, ele representa toda uma ideia. Ele não é uma letra, é uma ideia. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, pé, o desenho pé pode significar pé, óbvio, pode significar andar, pode significar ir, pode significar o som P. Tá? Então, é uma escrita bem complexa, tanto que a população em geral não tinha acesso, eles não escreviam. Você tinha profissionais específicos para isso, que vão ser os escribas, que vão passar bastante tempo aprendendo e conseguindo dominar essa escrita. Tá? Lembrando, nós falamos aí as duas principais formas de se escrever em cuneiforme eram em placas de argila, como esse exemplo, ou tabuletas de madeira cobertas de cera. E aí você vai apertando e tem o mesmo resultado. Tá? Não vou me estender demais em escrita cuneiforme, porque nós já falamos dela na aula passada, tá? Que era onde eu queria introduzir a Mesopotâmia. Um outro povo extremamente importante são os babilônicos. Tá? A Babilônia talvez seja a que vai nos relegar coisas mais significativas. Mas os sumérios não nos deixaram a escrita? Sim, nos deixaram a escrita. Mas foi os babilônicos que aproveitaram dessa escrita para fazer inovações sem par. Tá? O que eles vão escrever, a utilização que eles vão dar para a escrita é genial. Além disso, o encontro entre babilônicos e hebreus vai ser também de importância significativa para a gente. Vocês já ouviram esse nome Babilônia? Alguma coisa lembra vocês disso? Provavelmente vocês já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia, tá? Que é uma das primeiras coisas que nós vamos falar hoje sobre esse povo, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Caso vocês nunca tenham ouvido falar das 7 maravilhas do mundo antigo, um homenzinho grego chamado Heródoto, pouco importante, só conhecido como o pai da história, o cara que inventa a história como ciência, sabe? O Heródoto. Ele vai andar pelo mundo antigo e vai eleger as 7 maravilhas do mundo. E o Jardim Suspenso da Babilônia era um deles. Bom, olha aí. Vocês conseguem perceber nesse mapa aonde é que era a Babilônia? Enquanto a Suméria era lá ao sul, próximo aqui da cidade de Uruk, a Babilônia já é mais no centro, tá? Já é mais no centro da Mesopotâmia. Ela fica mais próxima ao Eufrates do que ao Tigre, mas está tudo ali. E aí, percebam as datas para vocês terem referências. 1700 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando do século 17 antes de Cristo. Se a gente for jogar para nós aqui,
nós temos aí mais de 3.000 anos de história, tá? Quase 4.000 anos de história de lá para cá. Bom, percebam como a Babilônia ela vai se expandir. Ela é uma cidadezinha, ela se expande primeiro para esse rosa mais forte e depois ela vai chegar até Mari, até lá em cima, no norte da Mesopotâmia. Ok? Bom, como eu falava para vocês, o Jardim Suspense da Babilônia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, nas 7 maravilhas do mundo moderno, nós temos o Cristo, o Taj Mahal, mas do mundo antigo, o Jardim Suspense da Babilônia construiu. E ele é uma história muito legal. Quem acha que sabe o que é romance, quem acha que sabe o que é encantar uma pretendente, uma namorada, não sabe o que é o Jardim Suspense da Babilônia. Tinha um rei chamado Nabucodonosor e ele era o rei da Babilônia e ele vivia em expansão, ele vivia ampliando os domínios da Babilônia, como vocês viram nas imagens aí. E uma das formas de você garantir domínio sobre outras regiões é se casando com filhas de chefes locais. E o Nabucodonosor tinha esse hábito. Conforme ele ia conquistando, ele ia trazendo mais esposas para o seu palácio. E aí, como ele era casado com a filha do chefe local, a população local aceitava mais fácil o domínio babilônico. E Nabucodonosor se casa, arruma uma esposa bem lá do norte, da região mais montanhosa da Mesopotâmia, e ele realmente se apaixona por ela. Ele ganha um grande carinho com ela, mas leva ela para a Babilônia. É claro, ela é esposa dele, não tem por que ela ficar na casa dela. E quando ela vai para as terras baixas, próxima ao Eufrates, ela começa a ficar muito triste, porque ela adorava o clima da região onde ela vivia, que montanha é mais alto, é mais fresco, tá? E ela adorava cultivar flores. E as flores que ela gostava não nasciam na região de Várzea, na região baixa, na região de vale onde ficava a Babilônia. Nabucodonosor mandou que fossem trazido para ela mudas de todas as regiões que ela mais gostava para que ela cultivasse, mas elas não vingavam porque a altitude não era igual. E ele viu que a esposa dele estava ficando cada vez mais triste. O que ele fez? Construiu a porcaria de uma montanha para a mulher. Isso é o Jardim Suspense da Babilônia. Olha que massa. Ele vai construir nesse formato que vocês veem aí nessa imagem. Essa imagem não é uma foto, tá? Espero que isso fique bem claro. Isso é uma reconstrução. Ele vai construir em degraus para que atinja a altitude suficiente para que ela possa ter o clima, a temperatura e a vegetação que ela era tão apaixonada. Um sistema de engenharia extremamente intrincado para a época. Tá? Porque imagina, nós não temos eletricidade, nós não temos um motor. Como é que você leva a água lá de baixo até lá em cima? Ele fez um sistema de baldes que ficavam circulando, movidos por cavalos que ficavam girando em engrenagens que levavam a água até lá em cima. Então, a água chegava lá no topo, caía, formando cachoeiras. Essas cachoeiras formavam lagos que, quando vazavam, iam para o nível mais abaixo. Imagina a beleza que era isso. Imagina o trabalho que deu isso. Só para deixar uma das esposas feliz. Isso é romantismo. Tá? Levar flor, dar chocolate, é coisa para iniciante. Tá? Esse cara realmente se esforçou. Bom, enfim. Hoje em dia, como é que estão os Jardins Suspense de Babilônia? Assim, um bando de ruínas, não sobrou nada. Tá? Só gostaria que vocês reparassem num detalhe. Isso aqui são ruínas, está feio, não tem mais nada. Mas olha o tamanho dessa palmeira com o primeiro nível do alicerce. Tá? O primeiro nível do alicerce é mais alto que uma palmeira. Então, vocês conseguem ter uma percepção do tamanho que podia ser isso. Tá? Bem legal, não é? Massa.
Bom, mas isso não é a coisa mais importante da Babilônia, tá? Não é a montanha que o cara criou para a esposa. A coisa mais fundamental vem de um outro rei babilônico chamado Hammurabi. Tá? O que é essa pedra, gente? É uma pedra com um rei em cima, né? Um cara sentado num trono, segurando um pauzinho, só. Relevante? Importante? Extremamente importante. Não dá para ver que a resolução da imagem não é das melhores e nem a gente está perto o suficiente, mas essa pedra a gente chama de Estela de Hammurabi. E nela, ela está inteirinha gravada escrita com cuneiforme. Aqui do pé do Hammurabi até essa parte que é onde deixa de ser brilhante, ela tem o tal do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi vai ser a primeira lei escrita de que nós temos conhecimento. É a primeira vez que a lei foi escrita. Isso faz diferença? Toda. Porque agora não dá para mudar mais. Está na pedra, está gravado. Toda vez que você cometer um crime, é isso que vai acontecer com você. Tá? A lei gravada aí, o Código de Hammurabi, ela é baseado num princípio chamado Lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Como assim? Estava lá, literalmente. Se um homem furar o olho de outro homem, esse outro homem terá direito de furar o olho do primeiro homem. Se um homem furar o olho de um escravo de outro homem, terá o olho de seu escravo furado também. Se um pedreiro construir uma casa e essa casa cair, matando o filho de seu contratador, o filho do pedreiro será morto. Tá? Então, é uma lei de compensação básica. Tá? Então, todo dano que você causar será causado em você. Muito cruel, vocês não acham? Não é. Pelo contrário, ele vai propor uma questão de proporcionalidade que até então não existia. Imagina o seguinte, numa época onde não existia lei, se por acaso eu fosse um pedreiro, construir a sua casa, e a casa que eu construí caísse, você me matava. Matava eu, matava meus filhos, matava minha esposa, matava todo mundo que você quisesse. Agora não pode mais. Você só pode matar o número de pessoas que eu matei. Então, se a casa caiu e matou seu filho, você pode matar só um filho meu, não pode matar toda a minha família. Se eu estava andando de carro, te atropelei e você perdeu uma perna, você só vai poder tirar uma perna minha, você não vai poder me matar. Tá? Isso é um começo de justiça. Vamos entender, gente, que a gente está falando de quase 4.000 anos atrás. É um começo. Tá? É lógico que são penas extremamente severas, mas é o que dava para a época. Vamos pensar assim. E uma outra novidade que esse código traz é o fato de que ele vai trazer para cada crime uma pena prevista. Isso é importantíssimo. Quer dizer que se quem vai aplicar a lei, quem vai aplicar a justiça, não pode ficar inventando da cabeça o que ele quer. Toda vez que alguém furar o olho de outro, terá seu olho furado. Não vai ficar ao cargo do rei, não vai ficar ao cargo do juiz. Tá? Então, eu não vou poder nem dar penas muito brandas e nem extremamente severas. Tá? Isso vai dar uma uniformidade, isso vai dar uma segurança jurídica. Coisa que para eles nem era importante na época, mas ajudou a construir a nossa sociedade. Tá? Então, o Código de Hammurabi vai ser aí o primeiro conjunto de leis escritas. Interessante é que 75% das leis previstas no Código de Hammurabi são sobre propriedade. Interessante como o Estado surge já olhando principalmente para a propriedade alheia, tá? Olhando em cuidar da propriedade. Tem crime sobre a vida? Tem, mas principalmente sobre propriedade. Isso é um detalhe bastante interessante da gente pensar, ok? Bom, agora o último povo de que nós vamos falar hoje são os assírios. Olha aí já dá para você ter uma ideia da qual vai ser a coisa mais importante dos assírios, não é? Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos ver onde é que eles ficavam?
Os assírios eram grandes guerreiros, terríveis e muito cruéis, faziam da guerra a sua vida. Construíram a primeira biblioteca da história para registrar seus feitos em batalhas. Os assírios vão ser grandes construtores de bibliotecas. Eles vão pegar tudo que os outros produzem e vão guardar em si. Mas aquela imagem já deixava claro para a gente que a principal atividade assíria era a guerra. Os assírios eram violentos num limite absurdo. Primeiro que eles usavam da guerra como uma atividade econômica. Uma forma de ganhar dinheiro é fazer guerra. Ou seja, eu invado o outro, eu ganho do outro e roubo tudo que tem lá. Isso chama butim, né? Eu saqueio e pego para mim o que for importante. Eu faço disso a forma de sustento da nação. E claro, se eu sou guerreiro em tempo integral, eu vou ser muito melhor guerreiro do que o outro que também é agricultor, artesão, enfim. Tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da crueldade assíria, conta-se que eles cobriam as paredes internas do salão principal do rei com pele humana. Tá? Para quando outros chefes chegassem para negociar, eles verem todas as paredes cobertas de pele humana e já se sentirem intimidados. Sem contar que o cheiro deveria ser horrível, né? Mas enfim. Bom, aí uma das principais evoluções que os assírios vão fazer, que vai ser o cavalo de guerra. Vocês já viram, né, isso? Os romanos vão usar, os egípcios vão usar. Quem criou o carro de guerra foram os assírios. E aí, ó, a gente pode reparar que tem várias novidades interessantes. Serão 2 cavalos puxando uma pequena carroça com 3 pessoas. Um só para guiar, o outro só para atirar e o outro para defender. Gente, parece simples, não é? Mas isso era um tanque de guerra para a época. Isso era melhor do que um blindado. Por quê? O cara que vai atirar, ele só tem que fazer isso. Ele não precisa ficar preocupando por onde é que ele está indo, nem se alguém está atirando nele. Tá? Então, esse carro de guerra simples, um eixo, 2 rodas e um cesto de madeira, vai fazer com que os assírios ganhem muitas batalhas. Além do que, eles vão dominar a produção de ferro. Enquanto outros povos vão ainda estar na era do bronze ou na era do cobre, eles já vão dominar o ferro. Tá? E isso vai dar uma vantagem inimaginável. Tanto que os assírios vão dominar toda a região mesopotâmica, toda a região que depois nós vamos ver que é a Fenícia, e ainda vão dominar o Egito. O Egito, que por muito tempo ficou isolado, vai ser dominado pelos assírios. Tá? Lembra que a gente viu os outros impérios, os outros reinos, tudo pequenininho lá na Mesopotâmia? Olha o tamanho do Império Assírio. Tá? Olha o tamanho que isso atingiu. Tá? Por quê? Porque eles vão usar da guerra como atividade econômica principal. Por isso, seus domínios vão ser tão grandes. Lógico, o Império Assírio ele não vai ser nem de longe próximo de outros impérios da antiguidade, como de Alexandre o Grande, como o Império Romano, mas é um império significativo. Ele consegue unir por muito tempo. Ok? Agora, gente, eu fiz um resumão para vocês aí, para facilitar o estudo. E eu gostaria que vocês fizessem a anotação disso. Tá? É só um resumão, bastante simples, para vocês, para ajudar na hora de escrever. Então, religião mesopotâmica, politeísta, poli, vários, teos, Deus, com astrologia. Como que estava a política? Organizada em cidades-estado. Principais novidades que os povos trouxeram. Os sumérios vão nos trazer a escrita, os babilônicos, o código de Hammurabi. Claro que a história da suspensa babilônica é legal, mas o código de Hammurabi, a lei escrita, é muito mais importante para a gente. Tá? E os assírios, o seu desenvolvimento na guerra. Tudo bem? Isso, gente, nem de longe vai
resolver a nossa questão sobre a Mesopotâmia. Tá? Isso é uma leve pincelada sobre os fatores mais importantes, mais relevantes, que podem nos ajudar a entender essa regiãozinha aí. Nós vamos falar da Mesopotâmia em outras oportunidades. Quando nós formos falar de egípcios, nós vamos tangenciar a Mesopotâmia. Quando nós formos falando de fenícios, nós vamos tangenciar a Mesopotâmia, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido aproveitar a aula de hoje. Tudo bem? Eu me despeço. Grande abraço. Até a próxima.